Hello guys, Teacher Michelle here. Oi galerinha, professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre grau dos adjetivos. Então é muito importante você saber que também no inglês existe os graus de igualdade, superioridade e inferioridade. E também existe o superlativo positivo e o superlativo negativo. Então nós vamos trabalhar primeiro com o comparativo, tá? O que seria o comparativo de igualdade? Você dizer que algo é tão bonito quanto o outro, algo é tão caro quanto o outro. No inglês, a formação desse comparativo de igualdade é feito pelo as. E aí você coloca um adjetivo no meio. Vamos observar como? Olha essa frase aí. That model is not as pretty as you think. Aquela modelo não é tão bonita quanto você pensa. Olha a segunda frase. Roger is as tall as his father. Roger é tão alto quanto seu pai. Então você vai usar o as com o adjetivo no meio. Não importa qual é o adjetivo. Se ele é pequenininho, se ele é grande, sempre você vai usar o as, depois o adjetivo e o as de novo para dizer tão quanto. A gente também tem o adjetivo de superioridade, que na verdade esse é o mais usado, é o mais cobrado nos exercícios, nas provas, tá? Para você dizer que ele é mais alto do que o outro, mais bonito do que o outro. Que estrutura que você vai usar? Tá vendo que você tem duas estruturas aí nessa segunda linha? Por quê? O comparativo de superioridade, ele tem duas estruturas porque você vai ter que saber qual o adjetivo que é considerado pequeno, de uma ou duas sílabas, e qual adjetivo que é considerado grande, de três ou mais sílabas. Então, por exemplo, se o adjetivo for considerado pequeno, você vai usar o adjetivo, logo grudadinho nele você vai usar um ER e depois o than. Que exemplo temos aí do lado? Olha só. My bag is smaller than yours. A gente tinha o adjetivo small, que é pequeno, coloquei o ER e coloquei o than. Então, olha só, minha bolsa é menor do que a sua. My bag is smaller than yours. Mas a gente tem também, quando o adjetivo é considerado grande, você vai colocar o adjetivo no meio, sem mexer nada. Porém, antes dele, você vai colocar a palavra more, significando o mais. Quando o adjetivo pequeno, esse é R que significa o mais, mas ele vem grudadinho no adjetivo. No caso do adjetivo grande, a gente vai usar a palavrinha more na frente, sendo que o than também tem que ser colocado lá, né? Porque o than que compara, dizendo do que. Então vamos ver o exemplo que eles deram aí no nosso livro. The book is more interesting than the movie. Então o livro é mais interessante do que o filme. Então, observem que ficou more interesting than, tá? Então, essa é a formação do comparativo de superioridade. E quando a gente tem o comparativo de inferioridade, para dizer que ele é menos do que, eu vou usar less, o adjetivo e o than. Então, olha a primeira frase que eu tenho, só que esse não importa se o adjetivo é grande ou pequeno, tá? Nem o de igualdade, nem o de inferioridade. O único que importa é o de superioridade. Então, olha só essa palavrinha aí. Fast é o adjetivo. Turtles are less fast than rabbits. Então, as tartarugas são menos rápidas do que os ratos. Do que os coelhos, sorry. Olha a outra. This chair is less comfortable than that one. Esta cadeira é menos confortável do que aquela outra, tanto faz. Esse one aí tá substituindo a palavra chair, para não haver repetição da palavra chair. Tipo, this chair is less comfortable than that chair. Aí a gente substitui pela palavra one, tá? Então esse é o comparativo de inferioridade. Mas a gente tem também os superlativos. E o superlativo, a gente só tem a forma positiva dele e a forma negativa. Para dizer que é o mais bonito, o mais alto, ou para dizer que é o menos bonito, o menos alto da turma, tá? Então a gente vai falar agora do superlativo positivo, que também é o mais usado, tá? Então, por exemplo, the
adjective plus est. Lembra que no comparativo a gente usa o er para os adjetivos pequenos? No superlativo, a gente usa est. Então, quando a gente coloca o the lá na frente do adjetivo e depois junta com est, eu tô falando que, por exemplo, vamos pensar na palavra old, tá? Se eu colocar the oldest, eu estou dizendo o mais velho. E aí eu tenho that giraffe is the tallest animal in the zoo. Então, essa girafa é o animal mais alto do zoológico. Então, olha o que eu fiz aí. The tallest, porque a palavra tall era pequenininha. Então, eu coloco o the na frente e coloco a st logo depois dele. Mas, se o adjetivo for grande, como na segunda frase que está escrito aí, exciting, a gente usa assim, that show is the most exciting I've been to. Então, ó, aquele show é o mais excitante, o mais interessante que eu já vi. Observem que a palavra exciting já é grande, então eu não vou colocar mais letrinhas nela. Eu vou usar antes a palavra the most. E quando a gente tem o superlativo negativo, pra gente falar que ele é o menos, eu vou usar the least. Só que a palavrinha the least, ela vai vir na frente de qualquer adjetivo, independente se ele é grande ou se ele é pequeno. Então, olha as frases que a gente tem aí. Rick is the least funny in his group. Rick é o menos engraçado no grupo dele. The last trip was the least expensive of all. Então, ó, a última viagem foi a menos cara de todas. Então, observem que a gente tem a forma de se fazer cada adjetivo desse, tá? Lembrando o seguinte, que a gente tem umas regrinhas para os adjetivos pequenos que a gente vai ter que relembrar, né? Por exemplo, vamos pensar aqui em quais adjetivos... Peraí, deixa eu botar na próxima imagem que eu acho que já fala sobre isso. Vamos ver aqui? Bom, nós temos algumas exceções, tá? Vamos falar primeiro sobre os adjetivos good, bad e far. Good, no comparativo, vai ficar better than e no superlativo vai ficar the best. Bad, no comparativo vai ficar worse than e no superlativo the worst. A mesma coisa com far, só que o far tem duas opções de uso. No comparativo você pode usar farther than ou further than, tanto faz você escrever com A ou com U. A mesma coisa no superlativo, tanto faz você colocar the farthest ou the furthest, tá? Não importa. Então, antes de eu continuar, vamos voltar lá só para falar das exceções que eu achei que estava nesse daí, mas não está. Então, vamos relembrar aqui, tanto esse R dos adjetivos pequenos, quanto o ST, lá do superlativo dos adjetivos pequenos, a gente vai usar fazendo uma mudança no seguinte. Vamos supor que eu tenho uma palavrinha que seja CVC. O final dela seja consoante, vogal, consoante. Por exemplo, big, tá? Você não vai simplesmente colocar bigger ou the biggest direto. Big tem as últimas 3 letras consoante, vogal, consoante, então você dobra a última consoante. Então, big vai ficar bigger com 2 Gs. The biggest, com 2 Gs. Outra regrinha, quando a palavra termina em E, eu não vou colocar ER. Vamos pensar em nice. Já tem um E finalizado, então eu vou botar só o R. Nicer than, the nicest. Coloco só o ST. Outra regrinha, quando termina em Y. Eu tô falando rapidinho porque a gente já trabalhou isso no ensino fundamental, tá? Outra palavra terminada em Y. O Y, por exemplo, funny, tá? De engraçado. Para eu colocar o ER para dizer que ele é mais engraçado do que funnier, eu vou tirar o Y, trocar esse Y por I para depois colocar o ER. Funnier than. E no superlativo, the funniest, a mesma coisa. Vou tirar o Y, colocar o IEST, the funniest, tá? Então essas são as regrinhas. E para finalizar, a gente tem aí um gradual increase e um parallel increase, que é quando você quer falar cada vez mais. Como é que você faz? Você coloca o adjetivo mais o ER, o and, e depois de novo você coloca o adjetivo mais a R.
Então, por exemplo, quando você faz isso, olha a primeira frase aí. As the time went by, the days become warmer and warmer. Aí você coloca assim, com o tempo que já se foi, né, os dias se tornam cada vez mais quentes, porque warm significa quente. Então, os dias vão passando e vão se tornando cada vez mais quentes, tá? Então, sempre você pensa no adjetivo, warm, que significa quente, e aí, como ele tá warmer and warmer, é cada vez mais, tá? A mesma coisa quando você usa more and more. Quando você coloca more and more e mais o adjetivo na frente, depois, no caso um adjetivo grande, né? Como a palavra famous, que você não pode colocar R nele, aí você usa more and more. Então, por exemplo, after all the success in that concert, they are getting more and more famous. Depois do sucesso no concerto, eles estão ficando cada vez mais famosos. E um outro que a gente tem, que é o quanto mais, a gente usa o the, o comparativo, depois o the e o comparativo de novo. Como? Vamos ver uma frase aí. The more dangerous the situation is, the harder the solution will be. Olha só. Quanto mais, lembra que o the more seria quanto mais. Quanto mais perigosa a situação mais difícil a solução será, tá? E quando você usa essa expressão aí embaixo, the more, the merrier, é quando você fala quanto mais, melhor, tá? The more, the merrier. Então agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso.